Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre o J.A. Mattis, né, o que ele falou aí, que ele elogiou o James Gunn. Ele falou basicamente que o James Gunn é uma boa escolha e tal. É um quadrinista falando de um cara que é fã, certo? E a gente vamos discutir aqui algumas coisas que ele falou, porque tem algumas coisas bem relevantes que ele falou, que são algumas das coisas que eu falo aqui, inclusive no canal, sobre você tratar a propriedade intelectual, enfim. Mas lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 7h45 e um entre as 7 às 8 da noite. E o ano que vem vai ter o Creature Commands, a gente vai fazer a análise de episódio por episódio, a gente vai falar dessa animação aqui e sobre o que o criador falou do James Gunn. É uma série animada de 7 episódios, vamos analisar episódio por episódio aqui e também vamos analisar a série do The Penguin, do universo de The Batman, beleza? Bom, o J.A. Mattis, que é o escritor original aí dos quadrinhos do Creature Commands, dos quadrinhos originais da equipe Creature Commands, que é a primeira produção do DC Studios aqui, o ano que vem, 7 episódios dessa série animada da DC, do DCU, a primeira produção, a primeira piscadela aí, o aperitivo que o James Gunn fala para o começo da narrativa desse universo interconectado de 8 a 10 anos. Ele elogiou muito o James Gunn, ele fala o seguinte, abre aspas, deixe-me acrescentar que acho que o universo da DC, filmes e TV, ele coloca aqui, né, está em ótimas mãos com o James Gunn. Ele é um fã. Ele entende e respeita o material original e os criadores. Reparem bem o que ele falou, né? O James Gunn é um fã e ele respeita a propriedade intelectual. São algumas das duas coisas que eu mais falei aqui nos últimos meses, desde que o James Gunn foi anunciado, né? Tipo assim, eu acho que a grande prova, a aprovação que o James Gunn tem que passar é com o filme do Superman. Se ele é capaz de fazer um grande filme do Superman. Se ele for capaz, então é porque a gente vai ver realmente um monstro de universo e não só um simples universo, sabe? Aquele universo, um filme aqui, outro ali, aí vem um personagem e fala, você não quer participar do grupinho de herói? Não, acho que se o James Gunn conseguir fazer um grande Superman Legacy, ele realmente está construindo um monstro. Não é só um universo cinematográfico, é um monstro, é um negócio que a gente mal sabe dimensionar o tamanho dessa franquia que ela possa ser, sabe? Porque é a grande provação que ele vai passar aí, né? Fazer um filme do Superman, um personagem que ele jamais teve oportunidade de trabalhar na carreira dele. Porque eu acho que o James Gunn, ele sempre foi bom com esses personagens, ele sempre fala, né, que esses personagens que ninguém liga, digamos assim, né? Os personagens do Esquadrão, o Creature Commandos mesmo, você pode fazer qualquer coisa com esses personagens que a galera vai gostar. Tipo o Vigilante. O Vigilante não tem aquela personalidade nos quadrinhos. Ele é super sério nos quadrinhos. Só que ele fez um Vigilante do universo ali, tipo live action, que ele adaptou e fez funcionar bastante. E hoje todo mundo ama o Vigilante. Por quê? Se tivesse uma fanbase hardcore do Vigilante, igual tem, por exemplo, a do Batman, ou uma do Lanterna Verde, talvez ele não teria feito o sucesso que ele fez. E isso é uma coisa a se pensar, não é mesmo? Então, tipo, se ele conseguir fazer um grande filme do Superman, as coisas vão começar a andar por outros ares, né? Tipo, a galera lá de dentro vai falar, beleza, escolhemos o cara certo, esse cara sabe o que ele tá fazendo, então vamos encaminhar esse universo aí mais pra frente. Então eu acredito que o Creature Commandos, ele é uma animação que ele fala com aperitivo, só que não é uma animação, tipo assim, só pra fazer, sabe? Eu acredito que tudo tem um propósito. E assim, o Creature Commands é uma animação que um dia eles vão aparecer em live action. E isso é importante ser sempre salientado. Então ele não é só uma série animada qualquer, sabe? Assim como Minhas Aventuras com o Superman não é só uma série animada qualquer, ou como Harley Quinn também não é só uma série animada qualquer que você assiste e fala, isso aqui é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Harley Quinn é uma sátira Gotham City muito foda. É muito foda essa animação. E Minhas Aventuras com o Superman é ótimo. Veja bem, se hoje tem um Superman moderno, atual, uma produção atual do Superman, que faz jus ao que é o Superman, é Minhas Aventuras com o Superman. Tipo, é aquilo ali que você tem que ver do Superman, sabe? Tudo bem que tem uma coisa meio bobinha. Eu sei que tem uma coisa meio bobinha no tom, assim, porque é pra puxar uma galera mais nova. Eu sei disso. Talvez não seja tanto pra você fã hardcore do Superman, mas o tom perfeito do Superman tá nessa animação. E isso é importantíssimo, importantíssimo. Se o filme fizer um sucesso, a animação vai ganhando mais temporadas também. Talvez uma coisa vai puxando a outra. E ele falar isso do James Gunn, né? Falar que ele respeita a propriedade intelectual. Cara, isso é super importante. Super importante. Você vai fazer a adaptação de um livro, por exemplo, e vamos colocar aqui O Senhor dos Anéis, por exemplo, que é a melhor trilogia de fantasia da história. Eles respeitaram muito a propriedade intelectual, que é o livro.
do Tolkien lá, eles respeitaram muito. Eu já conheci fã hardcore do Tolkien, fã hardcore mesmo, aquele cara que leu tudo, tá? Que sabe tudo, sabe? Que fala em elfo. Ele falava que, tipo, a obra do Tolkien, adaptada ali pro cinema, era, tipo, 70% fiel, sabe? E olha o que eles fizeram, 70% fiel, certo? E é por isso que eu cruzo os dedos para que eles nunca queiram fazer outra trilogia, não precisa. Então, se você pega o material base, respeita esse material e traz para as telas, é bem provável que vai dar certo. Se o material for bom, por exemplo, Supergirl Woman of Tomorrow, vai ser a adaptação de um quadrinho. Eu acho que de todas as produções é a única adaptação literal que vai ter, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, tá? Eu posso estar falando besteira, mas eu acredito que sim. Eles podem falar, pô, mas o Batman é a fase do Morrison e tal, mas eles não vão adaptar, tipo, uma história específica, talvez. Eles vão pegar momentos da fase do Morrison e trazer pro filme e fazer um roteiro original do Batman ali com o Damon, enfim. Depois trazendo aí toda a Bat-família. Mas o Woman of Tomorrow é um quadrinho específico ali do Tom King junto com a Bilks Everly, tipo, que eles fizeram esse quadrinho. Quadrinho aí sensacional da Supergirl. E eles vão fazer a adaptação para os cinemas, que é um quadrinho, então eles vão ter que fazer um filme sci-fi no espaço com a Supergirl, enfim. Isso daí já é uma coisa adaptável que eles vão ter que talvez mudar uma coisa ou outra aqui. Talvez não vai ter um personagem ou outro aqui, talvez não vai ter uma cena ou outra ali. Então nunca é 100% fiel, nunca é 100% fiel. Até mesmo os remakes dos games hoje, eles mudam uma coisa ou outra. Eu falo isso porque os últimos remakes que eu vi foi Resident Evil 2, 3 e 4, sabe? O 2 e o 3 são bem diferentes, o 4 também ele é diferente do clássico. Eles mudam umas coisas ou outras, às vezes eles tiram as coisas, trazem outras, e às vezes eles tiram, colocam em lugares diferentes, tal momento, tal personagem, tal acontecimento, enfim. Pelo menos isso no Resident Evil, né? Talvez não sei como que tá funcionando em outros remakes. Eu não vi outros remakes, por exemplo, mas vocês podem falar assim, pô, ele tá falando bem é porque provavelmente ele vai ganhar royalties, né? Porque você tá fazendo uma adaptação, mas não necessariamente, eu não sei dizer se royalties é só você adaptar uma coisa, tipo assim, que nem vai acontecer com o Tom King. Tom King faz parte ali dos roteiristas do DC Studios e vão adaptar a obra dele. Ele vai ganhar royalties em cima disso, muito provavelmente. Creature Commandos, não sei se eles vão adaptar o quadrinho do Creature Commandos, mas provavelmente ele vai ser acreditado ali no filme. Talvez tenha royalties, talvez não sei como funciona exatamente. Porém, tipo, ele falar isso é interessante. O James Gunn, ele é realmente fã. O James Gunn realmente entende de quadrinho. Eu vi um fã americano comentando, eu vi essa notícia no Twitter, certo? Essa notícia saiu há alguns dias e tal, tô gravando um pouco depois. E eu vi um fã americano comentando assim, o Snyder baseou o universo só em 2 HQs Elseworld. E é verdade, mano. É verdade. Na verdade, ele tentou trazer um pouco da morte do Superman também, mas o que ele fala de HQs Elseworld, pelo que eu entendi, é o Cavaleiro das Trevas e o Injustice, né? Que são Elseworlds. O Cavaleiro das Trevas é um Elseworld. Você tá trazendo aqui uma parada que não faz muito sentido pra você dar uma distorcida na imagem. É aquilo, né? Se você tem uma propriedade intelectual, tipo a da DC, assim, que é uma propriedade que tem milhões de fãs no mundo inteiro, se você pega essa propriedade pra fazer uma adaptação muito específica, no qual essa adaptação e no qual essa matéria-prima que você tá utilizando não é necessariamente o tom perfeito de cada um desses personagens, né? Quando você vê, por exemplo, a Mulher Maravilha do Injustice, ela é insuportável, a Mulher Maravilha do Injustice. Você tá fazendo isso, é bem provável que isso daí pode ir por outros ares. Então você tá pegando uma matéria-prima indevida pra você trazer ali, trazer uma visão meio dark, meio depressivo o tempo todo. Tipo, isso daí é uma coisa meio bosta, assim, sabe? Tipo, o James Gunn, ele é um cara que, assim, eu já falei aqui pra vocês, eu não gosto dos filmes dele no MCU e não me interessa assistir nesse último e tal. Os outros dois eu assisti, mas eu penso assim, ele é um cara que ele transitou por, assim, tanto pelo mundo dos quadrinhos, ele tem vários amigos quadrinistas, o Tom King, o Jim Lee e tal. Ele transitou por esses dois mundos, então ele sabe exatamente a diferença da mídia HQ e da mídia cinema. Só que o respeito pela propriedade intelectual tem que ser mútuo, né? Tem que ser aquela coisa que se vai ver e fala, pô, os caras realmente pegaram, por exemplo, o 4 Estações lá, o quadrinho, pegaram grandes aços e respeitaram pra fazer o Superman Legacy. Tipo, vai ter momentos que vai homenagear esses momentos dos quadrinhos. E não só aquela homenagem gráfica, sabe? Aquela homenagem gráfica no uniforme. Não, aquela coisa genuína, de você ver e falar, pô, beleza, os caras gostam dessa obra, sabe? Isso é importantíssimo, isso é muito louco, velho, de você pensar que isso realmente pode acontecer, porque pra mim, a propriedade intelectual da DC ela é muito rica, pra vocês também, com certeza vocês devem concordar, e tipo, você trabalhar em cima disso é uma base muito boa que você tem. Pra você não fazer acontecer, você tem que ser muito ruim. E talvez até tem que ter gente muito mal intencionada lá dentro, porque a Warner Bros. Ela tinha essa má intenção
Tipo assim, o MCU fez dinheiro, então a gente vai fazer de qualquer jeito também. Mas não é fazer de qualquer jeito. Então tudo que ele fala faz sentido e é legal ele estar animado aí. Com certeza ele tá vendo a equipe que ele escrevia lá atrás, ganhando uma animação, depois eles vão voltar a live action, não sei se em um filme próprio, mas enfim. Mas é interessante você ver que o James Gunn é um cara super aclamado pela galera de dentro lá, né? Galera dos quadrinhos, dos criadores, isso é muito legal. A gente vai ver a grande prova aí se ele vai conseguir fazer um filme do Superman, se ele conseguir entregar esse filme, um filme digno do maior super-herói de todos os tempos. Então é porque algo bom vai vir por aí. Tá todo mundo muito animado aqui, muito na expectativa. Mas é bem interessante você saber sobre o que as outras pessoas ali da indústria, dos quadrinhos, do cinema no geral, pensa do James Gunn. O próprio Zaslav, mesmo ele sendo um dos caras que vai estar mais pressionado ali pelo começo do DC Studios, ele gosta muito do James Gunn e do que o James Gunn pensa como franquia. O que você achou da declaração do cara que escreveu os quadrinhos originais do Creature Commands? O que você achou dele falar tudo isso, essa coisa de respeitar a propriedade intelectual e conhecer, ser fã, né? Isso é muito importante. Um cara que é fã, se ele for bom, se ele fizer um bom filme, se ele respeitar a propriedade intelectual, é muito difícil tudo dar errado, porque é bem provável que possa virar um grande sucesso aí, pode ser uma parada super agregadora para esse universo, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião. Tamo junto, até a próxima.